E agora que você está totalmente presente em seu corpo, nos dá tanto prazer sermos capazes de mudarmos para esta próxima parte do programa, onde a nós se juntarão dois convidados. E nós temos juntando-se a nós, David Einstein e Donna Eden. Eu apenas quero garantir que Donna e David, vocês estão aí? Sim, estamos aqui. Eles estão lá e eles estão aqui e eles estão na sua sala com você. Estão 2 em 1. Sim, são 2 em 1. Na verdade, são 4 em 1. Somos 4, sim, é verdade. Mas deixe-nos continuar aqui, então, para falar um pouco sobre esses dois convidados de hoje, eu deixarei a Mônica apresentar Donna. Então, por quase 4 décadas, Donna Eden tem ensinado às pessoas como trabalhar com sistemas energéticos do corpo para recuperar sua saúde e vitalidade natural. Donna está entre as mais procuradas, mais alegres e mais autorizadas porta-vozes do mundo para a medicina energética. Sua habilidade como curadora são lendários. Ela ensinou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, tanto leigos quanto profissionais, como eles podem compreender seu corpo como um sistema energético. Você pode estudar com ela através de vídeos, DVDs, livros e outros recursos de estudo em casa. Capaz desde a infância de ver com clarividência, ela vê as energias sutis do corpo, mas ela não só trabalha com essas energias para promover a saúde, felicidade e vitalidade, mas ela construiu uma carreira ensinando pessoas que não veem energias a como trabalhar com elas com alegria e eficácia. Isso é marcante. David Feinstein, PhD, é psicólogo clínico e pioneiro no desenvolvimento de abordagens terapêuticas inovadoras, levando a 9 prêmios nacionais por seus livros Consciência e Cura. Ele e sua esposa, Donna Eden, construíram a maior e mais vibrante organização do mundo ensinando medicina energética. Aí está mais, vocês podem ouvir mais sobre isso. Seu último livro, premiado, The Energies of Love, As Energias do Amor, alcançou o status de best-seller na lista de relacionamento do New York Times. David atuou nas faculdades da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, do Antioch College e da Escola de Psicologia Profissional da Califórnia. David recebeu vários prêmios por seu excelente trabalho acadêmico e, como psicólogo licenciado, contribuiu com mais de 100 artigos para a literatura profissional em seu campo. Uau, pessoal, estamos tão gratos por ter vocês dois aqui. Vocês estão fazendo o seu trabalho, vocês são gigantes quando se trata de todo o ensinamento. Isso é chamado Quarta da Cura, e eu tenho certeza que vocês têm muito para falar a respeito. Então vamos começar com como isso aconteceu. Bem, isto começou porque eu era muito doente. Eu tinha esclerose múltipla quando eu era jovem. Desde que eu tinha 16 anos até cerca de 30 anos, eu tive esclerose múltipla e estava piorando cada vez mais. E eu procurei 5 especialistas diferentes porque eu não estava mais caminhando muito. E foi-me dito que não havia nada que ninguém poderia fazer por mim porque todos os meus órgãos estavam falindo. Então algo fantástico aconteceu comigo. Quando aquele último médico disse aquilo para mim, eu não me senti amedrontada, não senti nada. Foi como se um raio tivesse me atingido e eu sabia que eu estaria bem, eu sabia que eu conseguiria. Então naquele dia eu fui para casa e eu sabia, conhecia a energia, mas eu nunca tinha usado para a cura. E eu fui para casa e simplesmente coloquei uma mão em meu joelho e a outra na região da minha coxa e as mantive lá por cerca de 3 minutos. E naquele momento eu pude ver e sentir a energia movendo-se sobre minhas coxas. E eu não tinha sido capaz de sentir ou ver energias quando eu fazia trabalhos na área das minhas coxas. Então eu simplesmente sabia que aquilo continuaria e quando eu compreendesse aquilo, eu faria a energia mover-se por todo o meu corpo e eu ficaria bem. E foi assim que tudo começou. E uma vez...
no início, quando eu comecei a melhorar, realmente não foi a esclerose múltipla que estava sendo curada primeiro. Primeiro, todas as minhas alergias foram embora. E depois, vejamos, eu tinha asma, minha asma foi embora. Eu tinha todas essas coisas diferentes que ocorreram. Comecei a comer alimentos que eu nunca pude comer na minha vida antes. E então, a esclerose múltipla foi embora. E quando ela desapareceu, eu simplesmente queria compartilhar com todos debaixo do sol. Eu queria que as pessoas soubessem que o que quer que fossem suas doenças, elas poderiam melhorar e elas poderiam ficar bem. E então, provavelmente, fiquei um pouco chata no início porque eu queria compartilhar com todos. Mas ainda é uma grande alegria. Eu amo, eu adoro compartilhar. Isto foi antes de você encontrar-se com David? Sim, foi. Foi antes de eu conhecer o David. David foi um desafio para mim, porque ele vem do mundo do cérebro esquerdo, da ciência. E demorou um tempo para ele acreditar em mim. Mas eventualmente ele o fez. Foi um desafio tanto para mim. Eu tive alguma preparação, porque quando eu estava na escola médica em Hopkins, como parte do departamento de psiquiatria, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi procurar terapias alternativas, dar uma olhada em inovações terapêuticas que estavam acontecendo. E então, eu entrevistei os fundadores de 46 sistemas diferentes. Naquela época havia cerca de 200 novas terapias. E então, eu realmente pude fazer perguntas, eu pude realmente partir de um ponto de vista cético com relação a essas novas terapias. E eu descobri que havia muita bobagem, mas também havia algumas inovações genuínas. Então, quando eu conheci a dona, eu tinha aquela experiência e eu pude fazer a ela perguntas realmente difíceis. Então, o que aconteceu foi que ela foi capaz de respondê-las de forma muito crível. Então, ela vê energia, o que eu não faço. Mas, basicamente, as respostas dela foram muito empíricas. Empíricas quer dizer baseadas em observação e experimentação. Então ela tinha alguém sobre a maca, ela olhava para a sua energia, ela via onde estava o bloqueio energético e então ela fazia algo para desbloqueá-lo, para fazer aquela energia fluir. E talvez o que ela fez era traçar um meridiano. Às vezes funcionava, às vezes não. Então ela dizia, tudo bem, isso não funcionou, bem, talvez esteja no chakra. Então ela trabalhava com chakra. E talvez aquilo funcionasse, talvez não. Se não funcionasse, ela dizia, tudo bem, bem, o triplo aquecedor que mantém os hábitos, talvez isso esteja impedindo isso de mudar. E então ela fez experimentos com aquilo. E então, finalmente, algo realmente funcionava. Então, foi assim que ela curou a si mesma ao fazer esse tipo de experimentos em seu próprio corpo. Eu a conheci logo depois dela ter superado sua esclerose, mas ela ainda tinha alguns sintomas. Mas era realmente uma esclerose muito séria. Foi dito a ela que seus órgãos iam falir. Ela teve um ataque cardíaco quando tinha 27 anos. E os 5 diferentes especialistas disseram para ela organizar suas coisas, porque eles duvidavam que ela teria mais 2 anos para viver. Mas ela também tinha 2 meninas. E ela estava determinada a criá-las. Então, com aquela motivação, com aquela paixão e com aquela habilidade de realmente ver suas energias e trabalhar com elas, levaram-na para algo que agora tocou as vidas de muitas pessoas. Porque treinamos cerca de 1.600 pessoas com seu método no nível de certificação, e eles agora estão trabalhando com milhares de pessoas todos os meses. E realmente estão fazendo a diferença. Então, a resposta à sua pergunta original, como vocês entraram nisso? Donna entrou ao curar a si mesma e eu entrei através do casamento. Muito bem, eu acho que é um belo casamento, isso é tão intrigante. A próxima pergunta é, vocês estão ensinando isso, e é o que vocês fazem. O que é a medicina energética? Em primeiro lugar,
Energia é a linguagem que seu corpo fala. Toda vez que você se move, toda vez que você está animado de alguma forma, a energia movimentando você. E quando você se sente fabuloso, aquela energia, quando você se sente mal, aquela energia. E você pode aprender, se você estiver se sentindo mal, há realmente ferramentas muito fáceis que você pode usar para mover aquela energia, para te fazer sentir melhor, ou superar um resfriado, ou superar qualquer coisa. Resgatar sua vitalidade se você a tiver perdido. Bem, qualquer coisa e tudo. De qualquer forma que você precisar, ter energia trabalhando para você. E que tal apenas seu cérebro funcionar melhor? Quer dizer, a energia viaja por toda parte e seu corpo quer ser saudável e curado. Então, uma vez que você aprende essas ferramentas, isso começa a te impressionar como tudo funciona. Depois de 40 e poucos anos fazendo isto, eu ainda fico impressionada, ainda fico muito empolgada com isso, porque é algo incompreensível. Como seu corpo já sabe como se curar e você simplesmente precisa entrar a bordo. A outra pergunta que eu estava perguntando à dona foi: o que você quer dizer quando diz energia? Porque energia, sabe, na física, é a habilidade de produzir trabalho. E o que eu descobri foi que ela estava falando sobre um tipo diferente de energia. Ela estava falando sobre uma energia que carrega informação, uma energia que tem uma inteligência. Assim como o cérebro tem memórias, suas energias têm memória. E aquelas memórias são realmente significativas para a saúde e a cura. Então, na medicina energética, nós temos a compreensão convencional da energia, que é sinais elétricos movendo-se por todo o seu corpo. É assim que você caminha, como você fala, como você pensa, como você respira. Há campos energéticos que estão em cada órgão. Então, o coração tem um campo energético, o pâncreas tem um campo energético. Tudo isso é mensurável. Tudo isso é muito bem compreendido. Há ondas cerebrais que podem ser medidas, que são compreendidas. Mas a medicina energética não para aí. Ela também trabalha com energias sutis. Sabe, a dona vê essas energias sutis através de seus olhos, que para mim é surpreendente ainda, depois de 45 anos juntos. Ele não pode fugir muito porque eu posso ver no seu campo energético. É muito perigoso para um casal. Se eu estiver atraído por alguém, ela saberá. Mas eu adorei o que você disse, é que o corpo quer se curar. Isso é tão verdadeiro. A forma como nós falamos sobre nossa inata, que está pronta para as nossas instruções, e simplesmente nos esquecemos de como nos comunicar com nossos próprios corpos. Então, eu adoraria que você compartilhasse algumas dessas coisas. Quando você disse passar por um resfriado, ou melhorar a sua vitalidade, há algo que você pode compartilhar conosco? Há tantas coisas, na verdade. A cada quarta-feira, o minuto de energia da quarta-feira, eu não posso negar, às vezes, o David fazendo um exercício energético de 1 minuto. Todos podem aprender, todos podem ir lá e ver. Vocês podem ir para o YouTube e ver agora. Há mais de 400 deles agora, porque temos feito isso por vários anos. Então, é tão simples, isso é tão simples. Muito bem. Coloque um dedo em seu umbigo, tudo bem? E aperte e puxe um pouco para cima. O outro dedo, bem aqui no terceiro olho, aperte, puxe para cima. Ambos estão sendo pressionados. Talvez você queira apenas inspirar profundamente. Isso faz o oxigênio se mover, mas também conecta 2 meridianos principais. E quando eles se conectam, frequentemente isso é o bastante. Eles se conectam na parte de trás da sua garganta e de repente há um campo, uma órbita, que circula seu corpo em qualquer direção. E isso está dentro da aura, e isso ajuda sua aura a se expandir ainda mais. Mas é um protetor natural. E te ajuda a retornar para casa, para si mesmo, se você se perder um pouco. E essa é uma das coisas mais simples, mas há muitas outras coisas. É como saber que quando você respira profundamente, é a expiração que te ajudará mais. Então, se você simplesmente continuar expirando,
Seu sistema nervoso parasimpático é ligado, o que te acalma. E o que é muito bom para diminuir os níveis de estresse em seu corpo, de forma que você não termine com alguma doença relacionada ao estresse. Então, aqui para mim é algo que me ajuda muito. Eu tenho a tendência de embaralhar as coisas quando estou estressada. E eu costumava pensar, eu nunca em 1 milhão de anos ensinarei porque se eu ficar em frente às pessoas, eu vou perder as palavras. Esta é apenas uma questão energética, e então aprendi a fazer um exercício. Eu apenas contarei a vocês. Bem, farei uma versão mais curta. Então, se você colocar suas mãos à sua frente, cruzando os dedos e trazendo-as dessa forma, e então cruzando seus tornozelos, e então inspire e expire lentamente. Você pode continuar fazendo isso enquanto eu falo por 1 minuto. O que isto faz? Porque a energia quer cruzar. Isso cruza sua energia e de repente você pode pensar novamente. Suas palavras estão na sua boca. Você pode pensar, você pode falar. Se você estiver tentando compreender um problema de matemática ou qualquer coisa, seu cérebro funcionará melhor se você simplesmente fizer este exercício. Tudo bem, eu darei a vocês mais um, porque ele é muito importante. Todos esfreguem suas mãos, depois balancem suas mãos e coloque seus dedos acima dos seus olhos. Observem cuidadosamente, não prestem atenção nele. Agora tome uma respiração profunda através do nariz e conforme você deixa o ar sair, traga os dedos para têmporas. Tome mais uma profunda inspiração. E agora mais uma respiração profunda. Então empurre para trás das suas orelhas, traga seus dedos para baixo e simplesmente pare no seu chakra cardíaco. Isto é o que eu chamo de o calmante do triplo aquecedor. O triplo aquecedor é a energia que governa o lutar, fugir ou congelar. Então coloque os dedos sobre os olhos, sobre uma energia chamada o fluxo regulador. Então isso regulará as coisas de uma nova forma. Você vem para suas têmporas. Aqui estão o que eu chamo de os neurovasculares do triplo aquecedor, que simplesmente acalmam as coisas. Então você passa atrás das orelhas. Isso está retornando ao triplo aquecedor, que pega a energia daquele fluxo, descendo por seu pescoço. Você passa pelo nervo vago, que simplesmente faz o estresse ir embora imediatamente. Então, chegando no chakra cardíaco, você está voltando para casa para si mesmo. Esse é um ótimo exercício para fazer sempre que estiver estressado. Realmente é. Provavelmente vocês não tenham visto, mas eu estava fazendo aquilo, eu estava pensando na época que eu costumava trabalhar como guarda florestal nos parques nacionais e às vezes precisávamos fazer resgates de animais e algumas das coisas, se você pudesse simplesmente ter um cobertor para cobrir os olhos dos animais, eles se acalmavam. E isso também regula as coisas. Exatamente. Então faz total sentido. Então isso me faz perguntar, como se faz medicina energética com animais? Na verdade, nós temos 2 professores que dão aulas, e eu também trabalho com animais, mas atualmente eles estão ensinando aulas sobre trabalhar com os animais, e funciona tão perfeito. Já que ela falou aquilo sobre as mãos sobre os olhos, eu falarei sobre outra coisa. Vocês já se pegaram colocando suas mãos na testa, tipo, ah não, ah meu Deus, sabe como fazemos? Bem, eu acho que isso é algo que nossos antigos ancestrais devem ter feito. Porque quando você fica estressado, você perde sangue da parte frontal do cérebro que vai para o seu corpo para a resposta de lutar, fugir ou congelar. Então, de repente, você está com a cabeça nublada, você não pode pensar, não sabe o que fazer, mas se você colocar sua mão aqui, sua mão é eletromagnética, então se você colocar sua mão sobre sua própria testa, trará o sangue de volta para a parte frontal do cérebro, então você poderá pensar novamente. Eu quero perguntar sobre o seu livro. Seu livro tem estas coisas ou é mais a respeito dos relacionamentos? Sim, o livro tem estas coisas nele. Na verdade, ao longo dos anos, tivemos pessoas que entraram em contato conosco que acabaram de encontrar o livro e queriam relatar o que tinha acontecido. Eu acho que uma das minhas memórias favoritas foi há 3, 4 anos. Alguém nos disse para ir para o blog da fibrose cística para ver o que estava acontecendo. E o que ocorreu foi que havia um grupo de pessoas de todas as partes do mundo
que tinham tido transplantes duplos de pulmão por ter tido fibrose cística. E eles estavam ensinando uns aos outros, por todo o mundo, como usar o livro e como ajudar seus pulmões a aceitar os novos pulmões e como ajudar a energia a fluir através deles e permanecer bem, saudáveis. E todos estavam tendo um sucesso maravilhoso. Falando sobre sucesso, você poderia nos contar, eu sei que você tem vários tipos de casos e coisas sobre as quais poderiam falar, quando a medicina energética funcionou e talvez outros tratamentos não tenham ajudado. Ah, bem, eu tenho muitos desses casos. Aquela fui eu, sabe? Eu já contei minha história, mas aquela fui eu. Foi-me dito que não havia nenhuma forma de sair daquilo porque todos os meus órgãos estavam falindo. E o que eu descobri foi o quão mágico o corpo é. Ele é mágico e é ciência, mas é ciência mágica, eu acho, de qualquer forma. E eu trabalhei com pessoas que tiveram câncer, que tiveram problemas cardíacos. Eu não posso pensar em nada que eu não tenha trabalhado, em que alguém não tenha ou melhorado totalmente ou ficado bem melhor. Houve muitas pessoas que tinham tumores e puderam se livrar dos tumores ou encolher os tumores. Tumores que não eram inoperáveis, que puderam ser operados ou então diminuir por conta da energia. O corpo é brilhante, a energia é a força vital. E, novamente, eu tenho certeza que é o que nossos ancestrais faziam, muito antes dos médicos entrarem em cena. Fantástico. David, eu quero perguntar, há algo que realmente se sobressai em sua mente, porque você realmente traz a lógica, a análise, a perspectiva médica. Como você disse, é experimental. Você não pode não ver aquilo que você já viu. Então, quais são alguns dos momentos principais para você quando você viu algo que simplesmente te abriu totalmente? Quando estávamos escrevendo o livro, por volta da metade dos anos 90, tivemos belos eventos, então levamos nossa prática de volta para meio horário. E eu entrevistava a dona todos os dias. E eu fazia as perguntas difíceis. E eu perguntava às pessoas no estudo da Hopkins e ela tinha ótimas respostas. Então foi uma das coisas que me fez mudar de ideia, mas também, sabe, mais de 1.600 praticantes, nós vemos estes casos de sucesso. Estamos acabando de escrever um paper agora com estudos de casos de pessoas que tinham alergias por anos e anos, alergias debilitantes que as levavam para o hospital, alergias que não as deixavam trabalhar. Elas não eram capazes de ter um alívio até que elas vieram para a abordagem da dona com a medicina energética. Então, apenas saber que podemos escrever papers como aqueles, sabe? Eu não diria que você pode contar com a medicina energética para curar câncer, mas você pode saber que há alguma esperança, que há alguns tratamentos alternativos que em alguns casos farão uma grande diferença, e a dona teve muitos casos onde fez uma grande diferença. E é assim, quer dizer, eu acredito que estamos todos aqui hoje porque nossos ancestrais fizeram medicina energética, isso era natural, era o que eles faziam. Eu não acho que não era natural as pessoas verem energia. Estou convencida de que quando os bebês nascem, eles veem a energia. Mas há tanto a aprender naquele primeiro ano de vida que se alguém não manter aquilo vivo, simplesmente ficará dormente. Estivemos em uma cidade por 20 anos, onde eu pude observar crianças crescendo com quem eu tinha trabalhado quando elas eram bem pequenas. E os pais queriam que elas pudessem ver energia. E eu disse, apenas mantenham isso vivo, continuem conversando com elas. Vejam vocês ou não, continuem falando sobre isso, sobre as cores que vocês veem ao redor, o que quer que seja. E eu pude ver aquelas crianças crescer e ver energias quando eram adultos. E de forma, então, não ficou dormente. E em meu trabalho eu vejo muito de meus professores que nunca viram energia, que apenas porque eles vinham trabalhando com energia por tanto tempo,
mais e mais sentidos se abrem. E a visão é um deles. Esses sentidos que se abrem. Como as pessoas podem encontrar vocês, como elas podem aprender mais sobre isso? Um bom lugar para procurar, para olhar é na internet, em edenmethod.com. EDEN.method.com é um bom primeiro passo. Você pode entrar lá, há um menu para aulas gratuitas e há 3 aulas gratuitas. Há uma que é mais sobre... é uma aula sobre medicina energética em geral. Então aquele seria um bom lugar para começar, e então aquilo leva para outras aulas mais avançadas. Mas edenmethod.com. Se você estiver interessado em classes que estão acontecendo, para você ficar realmente habilidoso nisso, há alunos por todo o mundo agora que ensinam, não alunos, agora eles são professores. Então você pode encontrá-los também no nosso website. Eu já posso ouvir a pergunta, será que eu posso aprender isso e ensinar? Sim, você pode. Você pode aprender isso tão bem. Na verdade, cada ser humano no planeta pode aprender isso. Ou deveria aprender, porque sua vida será melhor. E você se sentirá empoderado para cuidar da sua própria saúde ou da saúde dos seus filhos. Ou se você tiver uma criança que está tendo problemas na escola e você simplesmente faz aquela energia mover-se nos lugares certos da cabeça, elas poderão pensar melhor, elas poderão aprender quando elas pensavam que não poderiam. Não há nada para o que isso não seja bom. E realmente é muito bom para as energias do amor também. Eu adorei a simplicidade do que vocês foram capazes de trazer para nós. Você apenas precisa do seu corpo e sua disposição de aprender e descobrir. E é isto. Essencialmente, isto é tudo o que é necessário. E você não precisa ser um praticante. Você pode ser seu próprio experimento científico. E é isso mesmo. Agora mesmo, muitas pessoas estão passando pelo medo, muita ansiedade, o outro lockdown, todas estas coisas, empregos, o que quer que seja. Conte-nos o que vocês podem nos dizer nesses últimos 2 minutos. Sabe, eu tenho ensinado por 40 anos algo que eu chamo de a rotina energética diária. E você pode encontrar isso em nosso website, mas leva 5 a 7 minutos para fazê-lo. Mas se você estiver sentindo-se realmente estressado, ansioso, se você fizer aqueles exercícios, seu corpo, ele mesmo, começará a aprender novos hábitos. De forma que você nem mesmo entra na ansiedade ou nos medos. Você começa a mover aquela energia para fora. É maravilhoso. Eu não posso imaginar viver sem aquela rotina energética diária. Simplesmente faz com que sua energia flua. E nós vivemos em um mundo para o qual nós não evoluímos para viver. Quer dizer, todas essas energias que não são naturais, toxinas em nosso ar, tudo isso. Então a energia te protege dessas coisas. Ou seu corpo pode expelir essas coisas ou aprender a se adaptar. Então é realmente muito importante. E uma coisa que para mim, vivendo 45 anos com ela como um psicólogo, eu comecei a aprender como aplicar métodos energéticos para questões psicológicas como ansiedade, o que todos estão experimentando no mundo hoje. E há todo um campo chamado psicologia energética, sobre o qual nós não falamos hoje. Mas é muito poderoso e realmente pode fazer a diferença. Com qualquer tipo com transtorno de desordem pós-traumática, qualquer tipo de questão relacionada à ansiedade, depressão. Quando eu entrei nesse campo, por volta do ano 2000, não havia nenhuma pesquisa, não mais do que 120 experimentos clínicos que mostravam que eram efetivos, que funciona realmente rápido. Há uma área separada de nosso website que é chamada energypsyched.com, que falará sobre esta área. As pessoas o conhecem como EFT ou técnicas de liberdade emocional ou tapping. Tudo isso é parte da psicologia energética. Bem, obrigada a ambos por compartilharem sua energia conosco e sua alegria é contagiante. Eu preciso dizer, mesmo sem ter aprendido algumas daquelas técnicas e a questão do olho, eu acho que apenas por estar em seu campo energético,
Isso nos preenche com muito mais alegria. Ah, obrigada. Eu quero falar algo bem rapidinho. Isto é, para tantas pessoas que têm vivido sob estresse por tanto tempo, eles podem se perguntar o que aconteceu com sua alegria, para onde foi sua felicidade? E se você retirar aqueles níveis de estresse energético, por baixo há um sistema energético que nós chamamos de os circuitos irradiantes. E você pode resgatar sua alegria, sua esperança, sua sensação de maravilhamento, gratidão, todas essas coisas podem retornar. E há técnicas energéticas reais para trazê-los de volta. Absolutamente fantástico. Aqui é onde eu quero dizer, menos ânimo, dona. Não, não. É aqui onde nós deveríamos todos estar vivendo tentando animar uns aos outros. Sim, sim, está certo. Muito obrigado. Uau.